Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos na nossa série poderosa, Navegue em Águas Tranquilas em 2025. Vamos orar pela palavra de hoje, ó poderoso Deus. Vem, Senhor, e fale conosco através da tua mensagem, que é poderosa, Senhor. Dá-nos discernimento dessa mensagem. É o que nós pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe, ricamente a sua vida. Que essa mensagem que Deus preparou para nós nesse dia venha produzir frutos na sua vida e fazer você navegar em águas tranquilas em 2025. Está em Marcos 5, de 1 a 20. Diz assim a palavra de Deus. E chegando ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Ou seja, no vídeo de ontem, nós falamos que Jesus estava atravessando o mar, ali o mar da Galileia, junto com seus discípulos dentro do barco. Jesus ali viu uma tempestade e Jesus apazigua a tempestade. Então, quando ele chega do outro lado, que é essa continuação, diz que chegando do outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo o seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, ao qual tinha a sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podia alguém aprender. Esse sepulcro aqui é como se fosse um cemitério, é onde ficavam os corpos ali. Porque tendo sido muitas vezes presos por grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços. Olha a força da manifestação desse espírito nele. Ou seja, mesmo quando ele era preso, era desfeita todas as cadeias, todos os grilhões, tudo ali que prendia ele em migalhas, e ninguém podia amassar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e adorou. Recorreu ao Senhor e adorou o Senhor. E clamando com grande voz, disse-lhe: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião. E o meu nome, porque somos muitos. E rogavam-lhe muito que os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000, afogando-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram a cidade nos caminhos, e saíram a ver aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e tremeram. Os que aquilo tinha visto, contaram-lhe o que aconteceu e o demoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora o endemoniado que o deixasse estar com eles. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor fez, como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizeram, e todos ali ficaram maravilhados. Veja que Jesus passa ali na tempestade do mar, aquela turbulência. Jesus manda dizer para as ondas acalmar. Chega do outro lado, já encontra ali com o demoniado ali, e um demoniado com espírito imundo. Então há uma referência, quando fala espírito imundo, aos anjos caídos, também conhecido por demônios. Esses espíritos imundos são conhecidos também como demônios, que atuam neste mundo no comando de Satanás, para tentar matar, destruir, roubar. Por terem rebelado contra Deus, tentaram destruir a sua criação, em especial ao ser humano. A pessoa que não possui proteção divina, a proteção de Deus sobre a sua vida, torna-se vítima em potencial dos espíritos malignos, que existe sim.
já que passa a ser dominada por eles. O homem gandareno, ou seja, da cidade, da região que ele mora ali, ele e tantas pessoas estão sofrendo guerras do mal. São exemplos disso. Aquele, porém, que decidir entregar ao Senhor a sua vida, entregar ao Senhor, aquele, porém, que se decidir entregar ao Senhor Jesus, vai encontrar a libertação espiritual e tornar testemunhas vivas do seu poder. Veja que quando aquele homem gandareno, ele viu o Senhor, ele correu ao encontro do Senhor e adorou. Ou seja, mesmo perturbado, mesmo endemoniado, veja que a supremacia do Filho de Deus sobre os demônios não deixa que a eles a outra alternativa, senão a curvar diante da presença do nosso Senhor. Desta forma, Satanás sabe, ele sabe sim, que qualquer esforço para tentar escapar do nosso Deus, do Altíssimo, é inútil. Olha, no entanto, mesmo tendo conhecimento da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, ele se esforça para destruir a sua criatura. Mesmo Satanás sabendo que já perdeu, ele esforça diariamente para destruir a criatura, a imagem e semelhança do Deus vivo, em especial ao homem, à mulher. Foi e tentou fazer o gadareno, ele tentou destruir o gadareno. Porém, embora a vida deste homem, imagina a vida deste homem que havia sido preso, estava demoniado pelos espíritos imundos, a sua alma desejava libertação com certeza, ele correu, ele quis libertação. Isto mostra que ainda que a pessoa veja, que ela seja assim perturbada, viva subjugada do mal, ela estava subjugada, ela estava sendo ali manipulada pelo mal, e o seu desejo, e tinha dentro dele um desejo de mudança, por isso que foi de encontro do nosso Senhor, para que socorresse, para que libertasse, para que salvasse a vida daquele homem. Assim as trevas também, ela tenta escravizar. Ela tenta escravizar, deixar de qualquer poder, porque a vida passa a pertencer a Deus, porque ela tenta escravizar com o poder que eles têm, porque eles querem escravizar para que nós não encontremos a luz, que é o Senhor, o teu poder. Veja que quando ele diz ali, quando ele vai, ele pergunta, que tenho contigo? O demônio ali dialogando com o nosso Senhor. Pergunta do Espírito do mundo, revela que ele já sabia que era o nosso Senhor. Quando ele pergunta, o que eu tenho contigo? Ele já sabia que ele estava de frente do nosso Senhor, do Criador, do nosso Senhor Jesus Cristo. E ambos pertencem aos reinos opostos, de luz e das trevas. Portanto, não havia possibilidade de qualquer comunhão entre eles. Assim os demônios reconhecem como Filho de Deus Altíssimo, identificam que pertence ao Senhor. Por isso, mesmo modo todo-poderoso, ele vive em guerra contra o mal. Contra o mal, seus filhos inevitavelmente viverão em conflitos. Por essa razão que o dominador das trevas, que é o demônio, nunca tem paz perto de alguém, quando ele está perto de alguém. Porque quem tem luz dentro de si, quem tem o Espírito Santo, quem tem a presença de Deus, o brilho de quem tem Deus incomoda e denuncia as más obras de quem está na escuridão. Está em 2 Coríntios 6, 14, 15, vai dizer para nós que o brilho daquele que tem o Espírito Santo, que tem a presença de Deus, incomoda. Quando ele diz, olha, quem está com você, ele fala legião. Veja que os demônios saíram e entraram em 2.000 porcos. Então, era o nome atribuído a uma unidade de soldados romanos que continha cerca de 6.000 soldados. Então, quando falava legião, é uma legião equivalente na medida dos romanos a 6.000 soldados. Então, isso significa que o gadareno estava possuído com a mesma quantidade de demônios, 6.000 demônios. Veja que o único espírito maligno é capaz de fazer o estrago na vida de alguém, destruir. Imagine 6.000. Imagine quantas pessoas que estão agora passando por alguma enfermidade, passando por alguma luta espiritual, alguma guerra. Uma outra reflexão importante que nós devemos entender sobre este fato diz a respeito à existência de um grande número de anjos caídos, aos quais se rebelam contra Deus. Agora eles trabalham sob as nefastas das ordens de Satanás. Por isso, não é à toa que muitos têm sofrido com vícios,
com desejo de suicídio, depressão, doenças que os médicos não conseguem descobrir, entre outros assuntos, entre outras enfermidades. Então isso significa que todo dono que abate o ser humano, a humanidade, não é obra do acaso, não é. Tudo que abala o homem, que vai para cima dele, não é obra do acaso, e sim a obra do mal para tentar destruir o ser humano. Vamos orar. Ó poderoso Deus, obrigado, Senhor, por essa mensagem. Assim, Senhor, como está escrito que o Senhor libertou aquele homem que estava perturbado, o Senhor venha libertar as vidas, Senhor, que estão cativas, presas em alguma situação. Reconhecemos o Senhor como único e eterno Salvador sobre a nossa vida. Reconhecemos, Senhor, que o Senhor é o Deus de luz sobre a nossa vida, que ilumina a vida de cada um que está conosco aqui. Traz paz, direção, Senhor. Traz, Senhor, para todos que estão conosco em comunhão, unindo a nossa fé, buscando, Senhor, a Tua face, buscando do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia. Vem, Senhor, neste momento. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Amém.